E, gente, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Eu acho que a gente já está indo meio para momentos finais aqui do episódio, mas eu fiquei com curiosidade de saber, na visão de vocês, quais são essas perspectivas futuras que vocês viram lá, né? Porque a gente passou agora dias intensos também com o Neia, que é no Cobrafi, então né, discutimos bastante, conversamos bastante também com outras pessoas que estavam no evento. O CFT, com certeza, foi uma das coisas que veio ali, né? Talvez um dos grandes highlights do Congresso. Mas para vocês, assim, o que que vocês acham que são as grandes tendências aí de pesquisa dessa área? Vou começar. Eu acho que o CFT foi muito falado, mas eu sinto que o CFT tem muita ressalva ainda. É uma intervenção que tem uma complexidade então, por mais que, né, que tem, já tem 8, acho, ensaios clínicos do CFT, inclusive um na Lancet, né? Então, assim, está em evidência, e foi muito falado, então eu acho que vão ter mais grupos fazendo, porque hoje a gente tem dois grupos que fazem pesquisa em CFT, né? É o NEI no Brasil e o grupo do Peter O'Sullivan aqui na Austrália. E eu acho que em breve vão ter mais grupos também testando e validando. A sorte é que os dois grupos, né, um no Brasil, um país de média renda, e o na Austrália, um país de alta renda. Não são dois grupos, da Inglaterra e Austrália. Uhum. Então a gente já viu que na nossa realidade aqui talvez é algo promissor também. Eu acho que a gente tem muita ressalva ainda de alguns pesquisadores. As palestras, né, as perguntas são sempre bem, né, afiadas, mas eu acho que, sem dúvida, foi um ponto alto desse congresso, algo que não foi muito discutido nos últimos congressos. Eu acho que o congresso ele sempre passa por alguns pontos parecidos, né? Discutir esse tal do não específico, né? O dor lombar não específica, né, os três grandes grupos diagnósticos que a gente tem de dor lombar, né? O principal deles é o não específico, que é 90% da população, né, com dor lombar. Sempre tem muita discussão ao redor disso. Eu senti falta, talvez, de um- uma solução mais clara. Eu acho que no passado a gente teve muito foco em subgrupos, depois, quando a gente foi estudar a fundo os subgrupos, a gente viu que talvez não era por ali, era muito difícil achar um subgrupo, né? Uma população que o efeito médio é pequeno, para você achar um efeito maior num subgrupo específico, você tinha que achar também alguém que estava, né, um efeito danoso, né, para essa população. Então, foi meio... E aí, esse grupo migrou um pouco para as práticas de mediação, para as jornadas de mediação, Uhum. ainda, né, acho que ainda está evoluindo muito a parte de mecanismo de mediação. Eu acho que isso foi falado Foi como bem algo. discutido. Eu não lembro de ver nada assim, é, uma inovação tão grande que nem quando eu vi a primeira vez falar de mediação, por exemplo, né, ou a estratificação. Eu senti a área um pouco mais madura em relação a isso, ainda reconhecendo que essa parte de você falar que todo mundo é não específico é um problema, todo mundo sabe que é meio que um problema, e todo clínico ele entende isso. É por Uhum. isso que talvez uma intervenção como o CFT, que é um pouco mais complexa, né? E ela também, eu acho que ela entende um pouco essa individualidade do paciente, né? Talvez por isso que é uma intervenção talvez promissora. Mas eu senti muita discussão ainda no não específico. E eu acho que menos tele do que eu vi no último congresso, né? Menos coisa de telesaúde, telereabilitação, mas ainda alguma inovação também. E Uhum. eu senti nesse um pouquinho mais de pesquisa qualitativa do que o normal. O normal Uhum. sempre tem meia dúzia ali de uns qualitativos, né? Uns caras falando ali meio que para eles mesmos. Dessa vez eu vi muito palco principal, falando, ó, perspectiva do paciente, É. perspectiva do consumidor. Então eu senti que a área está mais madura de sem vir com uma solução mágica, como eu vi já em outros congressos, Uhum. mas vindo com soluções um pouco mais plausíveis e que talvez não é tão otimista assim de aqui é o futuro, mas assim é um caminho. Eu senti mais que Uhum. tem um caminho melhor e mais maduro. Eu acho que no É. geral é essa percepção. Eu senti mesmo a área bem mais madura, assim, é, mais estável, parece, tenho essa impressão. Uhum, E eu acho que o maior ponto de discussão que me chamou a atenção foi fatores psicológicos, eu acho, e também. sociais. Assim, a complexidade disso dentro da pesquisa e como tentar fazer isso, considerar esses fatores da melhor forma possível, incluindo o paciente, né? Como
parte da a visão do paciente, a perspectiva do paciente no estudo também, na pesquisa clínica. Eu acho que esses foram os pontos É, que me chamaram mais porque atenção. tá se aproximando muito com o que a gente vê na dor crônica no geral, né? Quando a gente expande para falar de dor crônica, a dor lombar se encaixa ali, porque a dor lombar aguda mesmo, praticamente não tem mais pesquisa. Porque o guideline de dor lombar aguda, ele fala, não façam mais pesquisa de dor lombar aguda. A nossa revisão que a gente fez de controle de exercício de controle motor, tanto a parte de pilates, a revisão grande de exercício fala, não façam mais nada de dor aguda. A gente já sabe como tratar, porque 60% dos pacientes vão melhorar de qualquer jeito, ele vai Uhum. fazer exercício em grupo, uma abordagem mais simples, vai resolver. Parece que a área parou um pouco de olhar para o agudo. Então, como está todo mundo olhando muito mais para o crônico e principalmente para o complexo, que é o cara que não vai melhorar, eu acho que as áreas estão se aproximando. Eu vejo muito convergente assim, né? Osteoartrite, a dor lombar, a dor cervical, né? Até dores, né, no ombro mais crônicas. Eu vejo que a gente está indo caminhando tudo para o mesmo lugar, assim. O que é interessante, eu acho, porque e faz sentido, né? Inclusive, eu acho que tinham mais psicólogos, eu tive essa impressão Tinham mais também. Tinha psicólogos do que o psicólogo normal. em keynote speaker, tinham É, mais psicólogos trazendo pontos de discussão Uhum, durante os momentos de pergunta. é. Eu acho que. Uma crítica interessante que eu vi do modelo de subgrupos vindo de palestras de psicólogos foi assim: vocês acham que isso é individualizar? Você fazer um Hum, grupinho, isso é você agrupar a coisa. Individualizar é outra categorizar coisa. paciente. É você olhar para esse único paciente, não colocar ele num grupinho. Uhum, uhum. E isso eu achei muito interessante. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção dessas, né, das grandes palestras, né? Eu acho isso bem legal de vocês falarem, porque, na minha opinião, assim, né, a dor lombar, e eu acho que as outras áreas precisam aprender junto, até para não cometer o mesmo erro, é pensar assim, ele é o que mais tem população para estudar, é o que mais se investe dinheiro, e aonde você não acha tanta coisa, não é uma questão de achar mais uma coisa nova. E aí eu acho que esse amadurecimento que vocês estão falando é a parte importante do processo, né? De pegar aquela informação já amadurecida e começar a entender mais detalhes que possam realmente fazer diferença. E aí eu acho que entra nesse uhum, amadurecimento de questões metodológicas, né? De desenho de estudo, de algumas outras questões, para não ficar procurando ainda alguma coisa mágica de ouro, assim, né? Então, eu acho que uhum, quando a gente fala sobre lombar, qualquer pessoa que não estuda lombar, mas está atento ao que está acontecendo na lombar, não fica repetindo as coisas nas outras áreas, para você pegar e falar assim, não, eu quero agora uhum, testar esse protocolo no pé, Uhum, no uhum, ombro, né? Então, acho que já é um uhum, aprendizado de que, provavelmente, né, eu sei que todas as articulações têm particularidade, mas quando a gente fala de dor, como dor é dor, né, você transferir para as outras articulações acaba sendo, entre aspas, fácil, né? Precisa, obviamente, de estudos em outra área, mas eu acho que até para isso, você transferir estudos de uma área mais amadurecida para você reproduzir na sua articulação também é uma grande dica, né? Então, eu uhum, vejo esse local de ninguém mais quer entrar nessa briga, pensar assim, exclusivamente comercial, de vou inventar uma coisa nova, e eu acho que o CFP é um uhum. uhum, último rastro disso, né? Para que quando começar a vir as coisas, né, o pessoal entender que ninguém mais num congresso desse está falando de kinesiotape, de ventosa, né? Eu uhum. espero, Exato. né? Não. E eu acho que todas as áreas específicas de dores crônicas, elas estão meio parecidas. Ninguém está nadando de braçada, achando o tratamento milagroso. Uhum. Todo mundo está penando com o mecanismo. É meio parecido a coisa. Então, eu acho que é interessante isso. Está todo mundo olhando. Acho que está todo mundo meio parecido, assim. Acho que as áreas estão conversando muito mais. Uhum, Sim. É. E eu E acho que talvez esse é... até Perdão, pode falar, por, Rafa. talvez até por entender e começar a entender melhor que dor é dor, né? Que eu Uhum. acho que Exato. no passado a gente tinha essas duas tendências, as pessoas querendo criar, ou uma mentalidade de criar a próxima técnica ia trazer a grande revolução da área, e uma Uhum. outra mentalidade de que existiam silos, né? A gente olha, o ombro é completamente diferente da coluna crônica. E eu uhum, acho que esse entendimento mais profundo sobre a ciência moderna da dor começou a trazer esses aspectos, né? No geral, tem suas peculiaridades, sim, tem suas peculiaridades, né? Cada área, mas as problemáticas são muito parecidas. No final, você precisa saber muito, né, das mesmas coisas. Intervenções têm tamanho de efeito baixo, a gente tem muita dificuldade de Exato. entender quem vai evoluir para ser crônico, o que fazer.
mecanismo, né? Então, enfim, Sim, acho que faz sentido mesmo essa convergência que vocês falaram. E a gente não sabe individualizar em nenhuma delas, assim, direito. Exato. Uhum, É. sim. É isso. E é difícil testar isso no ensaio clínico.